aula de hoje, essa parte 2, o que eu tenho já dito aqui das bem-aventuranças, é uma receita que Jesus deixa no seu Sermão da Montanha, comportamental para os filhos de Deus atingirem o ápice de vida espiritual nessa terra. Então, desde as primeiras aulas, a cada apontamento que Jesus fez tem gerado uma aula. Esse, para você ter uma ideia, é tão complexo. Imagine ser um pacificador nessa terra. É tão complexo que, para você ter uma ideia, eu tenho também dito isso aqui a cada aula, os 10 mandamentos, já lá no Monte Horebe, quando o Senhor falava a Moisés, já gerou nos 10 mandamentos 7. 7 dos 10 mandamentos já são direcionados a relacionamento interpessoal. Você está entendendo? Quer dizer, bispo, que não é fácil, a convivência não é fácil. Ver a paz de Deus, viver a paz de Deus e transmitir a paz de Deus, não. Então diga, ser pacificador precisa ver a paz de Deus, viver a paz de Deus e promover a paz de Deus. Então, se você não ver, não viver e não promover, você não será um pacificador. Então, está definido? Ok, vamos aos concretos ainda desta manhã, que tem muita concretagem para fazer aqui, claro, mas nosso texto base, então, você leu comigo, bem-aventurados os pacificadores, está no versículo 9 de Mateus 5, porque serão chamados filho de Deus. Essa palavra chamado, aí está um segredo para explicar isso, chamado. Então diga, eu tenho um chamado, porque eu sou filho de Deus. Por causa desse chamado, eu posso ver a paz de Deus. Eu preciso viver a paz de Deus. E também promover a paz de Deus. Olha, esse é o caminho. Então, numa síntese da aula passada, eu busco aqui uma das frases de fechamento, né? É que eu disse, busque a paz de Deus, mas não busque em qualquer um. Você não pode, por uma das grandes falas da aula passada, você não pode buscar a paz de Deus em qualquer um ou em qualquer lugar. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Por isso tem uma ideia, eu estou na diretoria de missões, tem muitas situações, esses dias eu comentava com o apóstolo uma situação, ele disse, mas meu bispo, você tem liberdade para pegar o telefone e me passar. Eu disse, meu apóstolo, eu tenho um jeito de lidar com essas questões com Deus, que eu não quero ficar levando abacaxi para o Senhor, eu quero lhe servir o suco de abacaxi. Então eu estou numa posição que eu preciso descascar o abacaxi, senão eu estou aqui para quê, né? Na diretoria de missões, falando da área em que eu trabalho, para promover essa paz. Agora, se eu ficar levando problema todo dia para o coração do nosso apóstolo, imagine. Então, é como essa pessoa que nós tínhamos aqui no nosso meio antigamente, né, amor? Que quase todo culto, final do culto, vinha dizer, sabe fulano de tal, sabe fulana de tal, porque, irmãos, mas sempre alguém falando mal de nós, sempre alguém querendo puxar nosso tapete. Quem quiser ter uma holística negativa sobre você, vai usar qualquer situação para jogar uma pedra em cima de você. Sabe, o inferno, o mundo, o diabo, a nossa carne, nada disso vai querer seguir o que Deus determinou para a nossa vida. Então, se a gente ficar deixando e escutando essas coisas, isso são coisas tóxicas, são coisas que nos desviam, que atrapalham, tomam nossa vida, porque nós não temos tempo, nós temos vida. Por que Paulo disse, olhando para Jesus? Porque só Jesus é o autor e também o consumador da nossa fé. As nossas referências têm que estar nele. Aí você olha para Jesus, aí você vê a paz. E aí você recebe a paz. Mas às vezes você, na hora de viver a paz, você se distrai, você acaba não vivendo a paz. Então, fechou nesses 3, bispo? Vamos fechar nesses 3 aspectos. Tá bem? E aí vamos avançar aqui, tá? Porque senão você vai atrás de lugares, coisas e pessoas que só vão te oferecer esse tipo de coisa. E essas pessoas sugam nossas energias. Esses lugares sugam as nossas forças. E nos trazem desânimo. Nos desviam desse contexto. Precisa ter uma linha, né, totalmente direcionada a tudo isso.
e saber o seguinte: não busque a paz onde você não pode encontrar, porque essa paz, por causa dessa realidade do mundo, ela tem que ser buscada a todo instante, como a nossa própria respiração. Você não pode esquecer de respirar. Às vezes a gente esquece de respirar. Quantas pessoas passam mal praticando exercícios? Porque esquecem de respirar. Eu aqui de vez em quando dou uma paradinha, por quê? Fala, não respira. Então, essa paz é como a própria respiração. Você tem que buscar o tempo todo, irmãos. É o oxigênio. Diga: a paz de Deus é o oxigênio para eu ver Deus e a paz dele, para eu viver Deus e na paz dele, para eu ser Deus e mostrar a paz dele àqueles que não conseguem ver Deus nesse mundo. Bispo, você está enchendo linguiça. Que bom. Glórias a Deus também por isso. Vou te falar, eu subo esse altar com tanto esmero, com tanta alegria, tanta gratidão a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, irmãos. Para mim, uma grande oportunidade da Bispa Rosana e toda a família apostólica, por essa confiança, mas também com tanta gratidão a Deus por aqueles que se colocam a cada terça-feira, sabe, que fazem das suas terças-feiras uma escola de capacitação e crescimento espiritual. É uma honra, é uma bênção. Imaginem, mesmo para mim não é fácil. Se eu bobear, no primeiro momento eu já chuto o balde, enfio o pé na jaca, jogo a toalha. Amados, tem um caminho a seguir, e o primeiro ponto é esse, importantíssimo: foco. Onde eu vou buscar a paz? Só em Jesus. Só em Jesus. João 16:33. João 16:33, ele diz: no mundo passais por uma bonança. Você só vai ver paz na sua frente. Não, irmãos, no mundo passais por aflições. Aflições, guerras, tormentas, acusações. Ele diz: mas tem de bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo. Mas ele começa o versículo de João 16:33 dizendo assim: estas coisas vos tenho dito. Ele dava alerta para os discípulos. Era um momento derradeiro com ele ali, depois viria a Via Crucis. Ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Com essa frase da semana passada, é o que nós entramos com os dois pés nessa aula de hoje, nessa parte 2 desse tema. Ninguém pode dar aquilo que não tem. O apóstolo fundamenta, inclusive em exemplos, no parágrafo da página 134, na minha versão, na sua vai ser sempre uma página antes ou duas, diz assim: muitos movimentos em prol da paz têm se levantado, mas acabam se tornando destruidores. Aí ele lembra, ele diz: olha, os Beatles, os hippies, por exemplo, degeneraram-se completamente. Como não tinham Deus como centro ou como nada, eles não tinham Deus como centro das suas vidas, nem como nada. As pessoas que, não obstante levantassem com muita ênfase a bandeira da paz, nada conseguiram. Os longos cabelos, as drogas, a música alucinada que eram sua característica, ao invés de lhes trazerem paz, trouxeram-lhes guerra. Nós precisamos estar muito atentos, muito ligados. Eu friso, sabe, nessa lembrança, porque, irmãos, é trágico. A nossa existência nessa terra é trágica, é dramática, não é? Na última semana eu tive uma linda experiência. Eu estava lá no funeral com o nosso Claudinho, o capitão Cláudio, está sempre com a gente aí ligado. Hoje não pôde estar, está cuidando de algumas áreas, agora colocando a casa em ordem também, né? A sua mãezinha, a Diva, deixou um legado maravilhoso, partia para a glória. E aquela expressão no capitão Cláudio, ainda brinquei com ele, falei: capitão, já chorou? Ele falou: já, bispo, já chorei, mas eu estou bem. Ele falou: estou muito bem, estou confortado, bispo. Serenidade. Então imagine, até nesses momentos, irmãos, que você vê,
Ninguém está preparado, né? Não, já estou preparado. Preparado, mesmo humanamente falando, ninguém está para a passagem, né, para o desenlace de um ente querido nosso. Imagine a mãezinha, né? Mas a nossa postura, o nosso consolo, aquilo que a gente vive depois. Vocês não têm noção, a ligação que eu tinha com a minha mãe, se não fosse por Deus, irmãos, até hoje eu não conseguiria nem falar na minha mãe. Mas Deus na minha vida, e digo mais, hein? A graça de Deus na minha vida, hoje, eu, graças a Deus, consigo conviver plenamente com essa realidade que todos nós precisamos compreender. Até nisso você encontra paz. Quem busca essa paz, vive e promulga, vai colher frutos maravilhosos, irmãos. É entrar nessa posição, nesse chamado, nesse fruto de um pacificador. Olha, por isso que Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados. Chamado por Deus para receber a paz, chamado por Deus para viver essa paz, e chamados por Deus para promulgar essa paz. Então, nessa posição, dessa postura de pacificadores, vocês serão chamados filhos de Deus. Você vai ser honrado por Deus, porque Deus honra quem merece honra. Deus não tem essa história de não honrar quem não merece. Ele diz, olha, eu vou honrar. Quem desprezar será desmerecido, quando ele fala lá a Samuel. Ele disse, mas quem me receber, eu honrarei, né? Eu honrarei. Então, aqui na página 139, o apóstolo diz assim, o pacificador, na página 139, na minha versão, na sua deve ser uma página antes, ele diz, o pacificador não é como um extintor de incêndios, que procura guerras, os atritos para cair em cima. Pelo contrário, é aquele que leva Jesus como único caminho, o único meio de uma pessoa alcançar a possível felicidade e tranquilidade neste mundo. Mateus 18, 11 a 14, diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá é por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereçam só destes pequeninos. Então, deixa eu te explicar rapidamente aqui. Primeiro, tem gente que pensa assim, quer dizer que ninguém pode se perder. Irmão, quem se perde? Quem se perde é quem é um achado. Então, se você é dos 2/3, pode se perder. Não é perder para o inferno. Tanto que ele vai lá e busca. Olha como a palavra explica. Essa é uma das 155 vezes que a Bíblia fala de salvação eterna, e as pessoas ainda têm medo de perder a salvação. Então, você é das 100 ovelhas? É dos 2/3? Esse número 100 é um número de fechamento. Você é dos 2/3? Isso é uma parábola. Isso não aconteceu. Parábolas eram alegorias, eram metáforas que Jesus usava para os discípulos entenderem. E os discípulos de Deus nessa terra hoje, desculpem, a maioria nem entende isso. Então, ele não abandonou as 99. Ele colocou as primeiras. Por que ele teve falta de uma? Porque as 100 ele arrumou no aprisco. Alimentou, colocou para dormir, estavam guardadinhas lá. E ele teve o quê? Tranquilidade com elas. E ele foi ansioso para buscar uma ovelha. Por isso que ele diz, maior alegria. Claro, porque as outras estavam já descansando, e olha o alívio que ele teve quando achou a 100ª. Então, irmãos, vamos entender, isso é puramente português purinho, é preto no branco. Isso aqui não precisa nem de tanta exegese hermenêutica para entender isso, só precisa de maturidade, humildade e revelação da graça de Deus. É que nós nesse mundo, estamos num mundo que jaz no maligno. Vivemos de qualquer forma, em algum momento da nossa vida, em alguma situação da nossa vida, nós vamos nos sentir como essa ovelhinha aí. Mesmo que não estejamos perdidos no contexto de ainda não termos confessado a Cristo, mas quantas vezes a gente não se sente perdido, desorientado?
quero dizer para você, irmão, que se você buscar o eixo da paz, você vai contar com esse pastor. Olha o que o salmista coloca. Salmo 23. Olha o que diz. Quando você é um pacificador, você tem a certeza, você vê Deus na sua vida. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. E? O Senhor é o meu pastor e nada. Tudo é tudo, nada é nada. Só que não é só isso que está dizendo esse texto do hebraico. Esse texto, ele diz assim, quando ele diz o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo que o Senhor é o cuidador dele, e quando ele diz nada me faltar, ele diz assim, ele não deixará me faltar nada. Nos momentos em que eu achar que está me faltando o chão, nos momentos em que eu achar que eu não vou conseguir superar aquela situação, nos momentos em que eu vou achar que está tudo perdido, não é que você não vai sentir falta de nada, e é quando você sentir falta de alguma coisa, que você tem que lembrar que você tem o pastor, sabe? Aí ele diz, nada me faltará. Ele está dizendo o seguinte, ele nunca estará ausente. Essa palavra do original é assim, o Senhor é o meu pastor e ele nunca me deixará sozinho, ele nunca me faltará. É o Senhor que nunca faltará, porque esse mundo vai fazer parecer para nós que falta tudo. Bispo, é isso? Oh, que alívio, bispo. Eu pensava que essa palavra estava errada, porque falta tanta coisa, né? Essa visão do hebraico tem que gerar em você segurança, paz, paz da segurança, segurança da paz. Aí você entendeu, você conheceu, ok. Bispo, é difícil paz, a paz agora tem que ser seguida. Hebreus capítulo 12, versículo 14, e diz assim, segui a paz com quem estiver tranquilo, senão pode vir quente que eu estou fervendo, se pisar no meu calo, meu irmão, eu rodo a baiana, menos. Ele diz seguir, essa palavra do seu desdobramento é tipo assim, persiga a paz, persiga, diz com todos, quer dizer que às vezes, irmãos, você pensa assim, mas aquela pessoa, se a pessoa não tiver paz, não tiver em paz, não adianta, ela vai continuar sem paz, só que você é que não pode ser um causador do agravamento daquela falta de paz, porque se uma pessoa já está sem paz, pense no, eu mesmo, falo de mim, há alguns anos, né, treinamento, viatura policial, fuga, sabe, o que você pode pensar de experiência em direção, eu tenho, né, e isso causava em mim uma vantagem muito grande perante os outros que dirigiam, eu acabava provocando uma falta de paz no trânsito, acreditem, porque eu acabava tirando muito fino no outro, dava fechada, né, e tal, só pensando em mim, o trânsito geralmente é mesmo assim, totalmente egocêntrico, se a pessoa deixasse levar, e depois eu percebi o seguinte, eu falava, e aí quando era alguém que estava com problema, o camarada já estava sem paz, e o que eu fazia? Eu inflamava a falta de paz daquela pessoa, então é um perigo, hein? Muitas situações que eu não vou aqui ficar lembrando agora, lamentavelmente, passei, que eu podia ter evitado. Quero que a cada dia, meu Deus, eu persiga essa paz para evitar, porque confesso que às vezes é meio difícil, você tem muita técnica e você acaba, sem querer às vezes, agredindo alguém que não tem. Então é um perigo, temos que zelar por isso que é perseguir a paz. Até com aqueles que não vão ter como ver a paz, mas você não vai ser um causador de inflamar essa paz. Se o camarada quiser brigar, ele vai brigar com qualquer um, menos com você. Porque você está... A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, tenho gozo celeste, prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Você tem aquela segurança de que a sua esperança, a sua herança, a sua realidade não está nessa terra, está no céu. Que você tem um pastor que nunca vai te deixar sozinho, desde que você siga a paz com todos. Depois ele diz, é a santificação.
A salvação, disse Billy Graham, nos leva para o céu. A santificação traz o céu aqui para a terra. Aí ele diz, sem a qual? Sem o quê? Sem o quê? Vamos lá antes da vírgula. Sem a paz. Porque se você não tiver o princípio ativo da santificação, você não consegue a santificação. Você vai ter uma aparência de paz por uma santificação falsa. Está entendendo? Uma coisa depende da outra e liga a outra. Aí ele diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando ele diz ninguém, ele está falando, nem você que é filho de Deus, que vai ser salvo como pelo fogo, como Paulo diz aos Coríntios, vai ficar na carne a vida toda, vai viver nessa terra, só no vale, de derrota em derrota, e não de glória em glória, como Paulo fala também aos Coríntios. E você não vai ver Deus, você não vai viver Deus, e ninguém vai ver Deus através da sua vida. Você não vai ver a paz de Deus, você não vai viver a paz de Deus, e ninguém vai ver a paz de Deus na sua vida. Como é que você vai promover paz? Diga, promover paz é promover Deus. Por isso serão chamados filhos de Deus. Agiasmos. Então você não vai ter esse agiasmos, que é ver Deus agir. Seguir a paz com todos. Só ficamos no versículo 1 do Salmo 23. Hein? Semana que vem tem mais. Eu não perderia por nada a parte 3 desse subtema, porque urge a necessidade do mundo ver Deus, mais do que nunca. E eu termino com essa pergunta: quantas vezes, em quantas situações, você pode afirmar categoricamente que o outro viu Deus na sua vida, que o outro pode sentir paz através da sua vida? Vamos crescer, vamos avançar, vamos melhorar. Isso é para todos nós. Não pense só no outro, senão você vai pensar que é para o outro. Se você não receber para você, você vai continuar vivendo sem paz nesse mundo. Assim seja, assim diz o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Sou o Bispo Daniel, com a minha linda e querida esposa, a Bispa Lídia. E essa foi a escola de capacitação e crescimento espiritual de hoje. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã maravilhosa. Falastes profundamente aos nossos corações. Somos o que somos pela Tua graça. E que a Tua graça, Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, pastor das nossas vidas, que nunca se fará ausente, nunca nos faltará. E o povo que é ovelha e que segue esse pastor, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, pela fé, irmãos. Diga, só pela fé. Só pela fé nós vamos conseguir ver paz, viver paz, promulgar paz. Pela fé posso chamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a
em mim. Não há muralhas, Senhor, que ficarão de pé diante de nós. Estou firmado, Cristo para sempre.